Olá, aqui é o professor Ítalo Boritza e hoje nós vamos falar sobre o momento de uma força, conhecido também como torque. O momento de uma força é uma grandeza que mede a capacidade de uma força em rotacionar um corpo. Então nós vamos falar sobre as rotações dos corpos. É a mesma coisa de você falar sobre força para relacionar com movimento, né? Ou seja, a força causa uma aceleração no corpo. Nós vamos falar sobre o momento de uma força, que é a capacidade da força em rotacionar esse corpo. O momento de uma força em relação a um ponto, por exemplo, aqui eu tenho uma chave e que ela rotaciona em torno desse ponto aqui, ó, no centro da porca, que é chamado de ponto fixo, ele vai ser igual ao produto entre a força, ou seja, a multiplicação da força, e a distância da linha de atuação da força até o ponto. Então essa força que eu aplico aqui, ela tem uma linha de atuação. A distância desta linha até este ponto aqui, que seria essa distância aqui, ó, é o momento da força. Então, para calcular o momento da força, ou seja, o quanto que essa força é capaz de rotacionar o corpo, basta eu pegar a intensidade desta força aqui e a distância da linha que atua a força até o ponto fixo, que é o ponto onde eu estou calculando o momento fixo. Nós temos que o F vai ser aqui da equação a força, que a unidade vai ser em newtons. O D é a distância da linha de aplicação da força até o ponto. Então, qual seria a distância de uma linha e um ponto? É essa aqui, ó, a menor distância entre a linha e o ponto vai ser essa reta aqui, ó, perpendicular à linha de força aqui. Que essa distância vai estar em metros e o mzão é o momento da força, que é dado em, como ela é o produto de força vezes a distância, a sua unidade também vai ser a unidade da força vezes a unidade da distância, ou seja, Newton por metro. Caso essa força ela seja aplicado paralelo à chave, ou seja, eu aplico aqui, ó, na mesma direção da chave, a distância entre a linha de atuação da força, que é essa linha aqui, ó, que vai passar pelo ponto fixo, e o ponto fixo é zero, pois a linha passa em cima do ponto. Então, o momento não é igual a força vezes a distância. Se a distância for zero, porque a linha que atua a força está passando em cima do ponto, ou seja, a distância vai ser nula, nós temos que o momento é zero. Ou seja, se eu tentar soltar uma porca aplicando uma força paralela à chave, eu vou conseguir soltar essa porca? Não, porque essa força não é capaz de rotacionar, porque a linha de atuação dela está passando pelo ponto. A distância entre a força, entre a linha da ação da força e esse ponto vai ser nulo. Então aqui nós não teremos a rotação do corpo. Assim, o momento será nulo e a força não será capaz de fazer a chave rotacionar. Então essa seria uma posição que você não consegue soltar uma porca. Essa seria a direção da força, a força paralelo à chave. Nós temos a equação aqui que o momento é o produto da força vezes a distância. A partir dessa equação, podemos observar que o momento é proporcional à força, ou seja, se eu aumentar a força em duas vezes, eu vou aumentar o momento aplicado da aplicação desta força. Esse momento ele vai ser proporcional à força e ele também vai ser proporcional à distância. Se eu aumentar a distância entre a linha de atuação da força e o ponto que eu estou calculando o momento em relação a ele, o ponto fixo, eu vou também aumentar o momento. Ou seja, quanto maior a força ou a distância, maior será o momento da força, ou seja, maior será a capacidade de rotação da força em rotacionar o corpo. Exemplo, das 5 forças de mesma intensidade, qual realiza o maior momento? Bom, nós temos aqui 5 forças, elas têm a mesma intensidade. No caso aqui, a força F1 ela nem realiza momento, porque a linha de atuação da força está em cima do ponto, então a distância é zero. Das outras forças aqui, a que está mais distante do ponto fixo vai ser essa F5 aqui, ó. E quanto maior a distância, maior o momento. Então, das 5 forças, aquela que terá maior chance de girar a chave, ou seja, exercerá o maior momento, será a força F5, por ser aquela que possui a maior distância, porque a linha de atuação da força está aqui
e a distância dessa linha até o ponto fixo, que seria lá, vai ser essa distância aqui, ó. Quanto maior a distância, maior a força. Então, a F5 vai ser a força que vai exercer o maior momento. Então, vamos lá para os nossos exemplos. Para soltar uma porca, utiliza-se uma chave de boca de comprimento 50 centímetros, que equivale a meio metro, né? Para converter de centímetro para metro, basta pegar o 50 e dividir por 100, que aí você já vai ter convertido para metros, que 1 metro é 100 centímetros. Então, 50 centímetros vai dar a metade de 1 metro. Uma pessoa aplica uma força de intensidade 100 newtons perpendicular à chave. Determine a intensidade do momento da força quando a força for aplicada. Letra A 25 centímetros, ou seja, 0,25 metros da porca, que seria aqui no meio da chave. E letra B a 50 centímetros, que seria aqui na outra extremidade da chave. Então, na letra A, para calcular o momento, eu devo pegar a força, que vale 100 newtons, e multiplicar pela distância da força da linha de atuação da força até o ponto fixo, que é essa distância aqui, que vai dar 0,25 metros. Então, o momento é 100 vezes 0,25. 100 vezes 0,25 é 25 newton vezes metro. Já na letra B, a força está a 50 centímetros daqui da porca, ou seja, está na extremidade da chave. Nesse caso, o momento vai ser a força vezes a distância. A força permanece a mesma, 100 newtons, já a distância vai ser todo o comprimento da chave de 50 centímetros, ou seja, 100 vezes 0,5, que vai dar 50 newton vezes metro. Agora nós podemos observar com cálculo que a força em que está mais distante aqui é a que realiza o maior momento da força. Isso daqui é uma maneira de demonstrar com cálculo onde o momento causado pela força, em que ponto o momento da força será maior. E o momento da força será no ponto mais distante. Isso daqui, quem já por acaso alguma vez soltou uma porca, você pode observar que quanto mais próximo você aplica a força da porca, menor o seu momento, ou seja, mais difícil fica rotacionar a chave. E quanto mais distante você aplica mais distante está o ponto da aplicação da força daqui da porca, maior vai ser o momento da força, ou seja, mais fácil vai ser soltar a porca. Próximo exemplo. Segundo o manual da moto Honda CG 125, famosa CG 125, essa moto é antiga. O valor aconselhado do torque para apertar uma porca no eixo dianteiro sem danificá-la é 20 Newton vezes metro. Seria o momento causado pela força. Usando uma chave de boca semelhante à da figura, ou seja, aqui ó, de comprimento 20 centímetros, né? Qual é a força que o mecânico terá que fazer para produzir esse torque? Aplicando essa força aqui na extremidade. Bom, nós temos que o momento é 20 Newton vezes metro. A distância aqui é 20 centímetros, só que nós temos que trabalhar ó, em metros. Olha a unidade do momento aqui. Então, pega o 20 centímetros e divide por 100, aí você converteu para metros. Pode simplificar o zero com o zero aqui. Divide por 10 em cima e divide por 10 embaixo. Aí vai ficar 2 sobre 10, que vai dar 0,2 metros. E ele quer saber qual é a força. Aplicando a equação do momento, o momento é a força vezes a distância, o momento é 20 e a distância é 0,2. 0,2 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 20 dividido por 0,2. 20 dividido por 0,2 vai dar 100 Newton vezes Newton. Então, essa seria a intensidade da força necessária para soltar essa força máxima que ele poderia aplicar, né? Que seria a força necessária para exercer esse momento de 20 Newton por metro nessa chave aqui utilizada. Próximo exemplo. Suponha que para fechar uma porta de 0,8 metros de largura, que seria esse comprimento aqui, ó, uma pessoa aplica perpendicularmente a ela uma força de 3 newtons, que é o que você faz na maçaneta para abrir a porta. Como mostra a figura abaixo. Determine o momento dessa força em relação ao eixo O. O eixo O é o ponto em que a porta gira em torno dele. Na verdade, é um eixo, né, de rotação.
Então, o que acontece aqui? Para calcular o momento, eu tenho que pegar a distância, que é aqui o d 0,8, a força, que é 3 newtons, e multiplicar a força vezes a distância. Então, o momento vai ser 3 vezes 0,8, que vai dar 2,4 newton vezes metro. Se por acaso eu tentar fechar a porta por esse ponto aqui, ó, ou seja, mais próximo do ponto O, se eu diminuo a distância, eu diminuo o momento causado pela minha força, ou seja, fica mais difícil de rotacionar essa porta. Faça esse experimento agora. Pare esse vídeo nesse exato momento, vá até a porta e aplique uma força. Primeiro, perpendicularmente à porta, tentando abrir e fechar a porta. Depois, tenta aplicar uma força bem perto desse eixo. Você vai ver que vai ficar mais difícil de rotacionar a porta. Por quê? Porque quanto menor a distância da força até o ponto aqui do eixo de rotação, que é esse ponto O, menor vai ser o momento causado por esta força. E agora, para nós encerrarmos a nossa aula, vamos para o nosso último assunto, que é chamado de momento resultante. É a soma dos momentos realizados pelas forças em relação ao ponto O do corpo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma chave, eu tenho três forças, F1, F2 e F3. O momento resultante vai ser a soma dos momentos causados por todas as forças. Se nós temos três forças apenas, seria o momento da força 1, o momento da força 2, mais o momento da força 3. Se eu tiver mais forças ainda, aí você vai aumentando a soma até chegar à última força. Por convenção, se uma força causa rotação no sentido horário, ou seja, uma força aplicada aqui faria a chave se rotacionar nesse sentido aqui, que é o sentido horário, que é o ponteiro dos relógios, o momento será positivo. E se a força tender a rotacionar no sentido anti-horário, que seria esse sentido aqui, contrário ao movimento dos relógios, dos ponteiros do relógio, vai ser o momento negativo. Então, quando eu for somar aqui, o momento pode ser positivo ou pode ser negativo. Vamos lá para o nosso último exemplo da nossa aula. Ele diz o seguinte: dois atletas em lados opostos de uma gangorra, como mostra a figura a seguir. Braulio, que é esse cara aqui, pesando 500 newtons, está a 1,5 metro do eixo de rotação, que seria este ponto aqui, ó, que é o chamado ponto fixo. As duas barras giram em torno desse ponto aqui, ó, que está em vermelho. Determine o torque ou momento resultante em relação ao apoio e o sentido de rotação da gangorra. Então, ele quer saber o momento em relação a este apoio aqui. Então, as distâncias que as forças causam em relação ao apoio, vamos escrever aqui apoio, no caso da garota, que é essa menina aqui, ela está a 1,6 metros de distância e Braulio está a 1,5 metro de distância. Então, a força F1, eu vou chamar que é a da moça, vai ser 470 newtons e a distância D1 está a 1,6 metros. No caso da força aqui do Braulio, é uma força F2, que é 500 newtons e a distância é 1,5 metro. O que eu faço aqui para calcular o momento resultante? Basta somar o momento da moça e o momento do Braulio. No caso, a moça, a força dela vai causar uma rotação nesse sentido aqui, que é o sentido anti-horário. Então, o momento é negativo, porque ela tende a rotacionar no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Já o peso do Braulio tende a fazer o seu lado da gangorra descer, ou seja, a gangorra rotacionar nesse sentido, que é o momento horário. O momento seria positivo. Agora eu vou substituir a equação do momento aqui por o sinal. Então, o momento da moça vai ser menos F1 vezes D1, menos porque o seu momento é negativo, e o momento do Braulio é positivo, então mais F2 vezes D2. No caso aqui, a força F1 é o da moça, que é o seu peso, 470 newtons, a distância é 1,6 metros. Já o Braulio tem uma força de 500 newtons e a distância 1,5 metros. Menos 470 vezes 1,5 vai ficar menos 752 e 500 vezes 1,5 vai ficar mais 750. Menos 752 mais 750 vai ficar menos 2
Newton vezes metros. Ou seja, se o momento resultante deu negativo, significa que o momento maior é causado pela moça. Ou seja, a barra ela vai descer e vai do lado dela vai descer e a gangorra vai rotacionar no sentido anti-horário. Mas professor, o Brownian é mais pesado, né? O lado mais pesado que desce sempre? Não, porque o momento, que é a capacidade da força rotacionar, depende da força e depende da distância. A força da mulher é menor, mas a distância dela é maior e acaba realizando um momento maior. Então a resposta aqui vai ser 2 newton vezes metros e o sentido é o anti-horário. Portanto, a alternativa correta vai ser a letra B. Rotaciona no sentido anti-horário.